Vamos lembrar que este momento é o momento em que a espiritualidade, ela nos permite receber o passe espiritual. Então, que nós consigamos, fechando os nossos olhos ou não, nos interiorizarmos para recebermos o amor do Pai, as orientações do Cristo e as bênçãos de toda a falange de amor que atua neste planeta escola. Pai de amor e bondade, desejamos, no fundo do nosso coração, recebermos o seu amor, para que, preenchidos com ele, nós consigamos levar aos nossos irmãos tudo o que há de melhor em nós. Não o que há de perfeito, mas o que nós podemos fazer de melhor para conosco ou para com o próximo. Que o Senhor esteja sempre a nos abençoar. Estejamos nós no caminho reto ou não, porque sem o Senhor jamais encontraremos o caminho correto para chegarmos à nossa evolução espiritual, chegarmos até Ti. Assim seja. Boa noite a todos, que bom que estamos aqui hoje, para a gente poder fazer aquele nosso bate-papo normal, né, da sexta-feira. Hoje nós estamos estudando ainda, estamos no curso com base neste maravilhoso livro aqui, Para Sempre Irmãos, que é do autor espiritual Agnel e psicografado por nossa amiga Jeane Lanes. Hoje nós temos como parâmetro os capítulos 11, 12 e 13 deste livro. Lembrando para aqueles que não sabem que nós não estamos estudando o livro, nós estamos extraindo do livro temas para que nós possamos estudar um pouquinho neste coletivo e aprendermos um pouquinho mais sobre aquilo que os Espíritos nos ensinaram, sobre aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para o nosso crescimento espiritual. O título de hoje é A Ajuda Espiritual Tem Limites? Bem, a princípio, quando a gente pensa nesse título, primeira coisa que nós imaginamos e interpretamos neste título é: ajuda espiritual é igual espiritualidade. Mas eu já gostaria de trazer para vocês uma outra forma de nós podermos pensar, não só aqui estamos falando sobre a ajuda da espiritualidade, como também daqueles que são espíritos, apesar de estarem carregando este maravilhoso fardo que é este corpo material, né? Então, quando a gente fala sobre a ajuda espiritual tem limites, nós não estamos falando só daquele auxílio que nós recebemos da espiritualidade, quando nós mais necessitamos, e aí eu brinco dizendo que é quase toda hora, né? Mas também quando a gente pode observar que a ajuda espiritual pode ser dada por mim, pela Roseli, pela Aline, pela Denise, por todos nós nesta nossa vida, enquanto estamos encarnados e também desencarnados, ok? Então, só para que a gente já tenha um novo parâmetro. Não estamos falando de ajuda espiritual tão somente da espiritualidade para conosco, tendo limites. Então, vamos começar, já que nós já demos essa introdução, pensando na ideia da Adriana, que vai dar uma ajuda espiritual, né, para alguém. Adriana é capaz? Claro que é.
E por que que a Adriana é capaz? Não é só porque ela é médium. Estamos falando de Adriana como um ser humano que existe, que está vivenciando a sua experiência no plano da matéria. Por que que a Adriana ela é capaz de auxiliar espiritualmente? Primeiro, porque a Adriana, sendo um ser vivente, ela já tem a capacidade de doar uma energia benfeitora, criadora, de um bem-estar para o próximo, como se também podemos falar, se a Adriana não tiver tão boa vontade, de uma energia que não criaria tão bem uma experiência para com o próximo. Todo mundo está me acompanhando? Então, quando a gente pensa dessa forma, nós podemos pensar que cada um de nós é portador de uma capacidade ilimitada de auxílio, de ajuda. E quando nós falamos de ajuda espiritual, estamos falando deste lado que está voltado para essas doações energéticas, para doações de fluido. Estamos falando também daqueles auxílios que estão vinculados à ideia de um acréscimo moral, ético, espiritual. Consegue entender essa vinculação? Então, se todos nós somos capazes de fazer esse tipo de auxílio quando estamos encarnados, ou seja, eu, como um espírito que estou encarnada, sou um espírito de milhares de anos, né? Porque eu acho que ninguém aqui acredita que é um espírito recém-criado por Deus, né? Então, somos todos espíritos de milhares de anos que estamos aprendendo, e mesmo que a gente hoje olhe para nós e pense: meu Deus, eu não sou uma pessoa evoluída espiritualmente, eu tenho tanta coisa para aprender. Se nós olharmos a capacidade do ser humano de agir no bem e no não tão bem, a gente começa a perceber que nós já estamos num patamar evolutivo, moralmente falando, eticamente falando, no mínimo razoável. Por quê? Porque nós hoje já temos como uma forma de encarar as nossas experiências, como não desejarmos fazer o mal ao outro sem um motivo razoável. Ok? Ou seja, eu não estou aqui para enganar ninguém. O que eu estou colocando aqui para vocês é uma realidade que nós somos sim capazes de fazer o mal ainda, mas nós nos recusamos a fazer o mal quando não temos um motivo razoável para isso. Um exemplo, para que vocês entendam o que eu estou falando. Uma pessoa, um pai, por exemplo, que é um exemplo de cidadão, ele é um pai maravilhoso, uma pessoa que faz caridade, que frequenta a sua religião, o seu templo, ou as suas filosofias de vida, é uma pessoa atuante, só que ele, em razão de uma experiência extremamente dolorosa, por exemplo, com um filho seu, ele é capaz, ele pode se entender no direito de fazer mal a quem fez mal ao seu filho. Percebe? Então, tendo uma justificativa, muitos de nós ainda se deixa cair naquela versão de que se eu tenho uma justificativa, eu posso ainda agir no olho por olho, dente por dente. É assim mesmo, né? Olho por olho, dente por dente, não é isso? Ok, muito obrigada, que me deu uma dúvida. Quase que eu fico desertada aqui com os dentes. Mas vamos lá. Então, muitos de nós hoje olha e fala: "Eu não sou capaz de fazer tal coisa de jeito nenhum contra alguém", até que alguém, de repente, faça alguma coisa contra nós ou contra alguém que nós amamos, e nós podemos cair na tentação de nos sentirmos no direito de, a partir do momento que alguém fez algo ruim, nós podemos revidar, nos vingar da mesma forma, ok?
Mas, antigamente, não existia nenhum freio para nós, não existia. Então, não nos esqueçamos que a partir do momento que hoje nós nos vemos com freios morais, significa dizer que nós já evoluímos e evoluímos razoavelmente. Se é desta forma, nós precisamos valorizar aquilo que nós estamos crescendo, o nosso esforço para nós abraçarmos aquilo que nos parece que não é natural para nós. Por que que nos parece não ser natural? Então vamos lá. Muitas vezes a gente acredita que o que parece ser muito natural para nós é sermos pessimistas, é sermos rancorosos, é sermos vingativos. Na maioria das vezes, das experiências que nós temos, é isso que nos passa no nosso coração. Os pensamentos que chegam na nossa cabecinha, que podem nos levar a acreditar que nós ainda não somos, filhos de Deus, que evoluímos o suficiente para nós amarmos sem condições. Mas, de novo, reforço, nós somos seres que hoje já criamos muitos freios morais, ao ponto, às vezes, de até conseguirmos perdoar aquele que, por uma decisão, uma má escolha dele, ele acabou fazendo muito mal a nós ou àqueles que nós amamos. Vocês podem dizer o seguinte: "Nossa, eu nunca perdoaria alguém que fizesse tal coisa contra quem eu amo". Mas em algumas situações nós podemos nos flagrar perdoando, talvez um perdão meio troncho, meio capenga, mas um perdão que a gente jamais imaginou poder conceder numa situação como essa. Vale um perdão capenga? Vale um perdão troncho? Gente, vale, vale sim. O que seria esse perdão capenga, esse perdão troncho? É aquele tipo de perdão que a gente fala: "Ok, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais na minha vida", né. Um perdão que ainda, apesar de tudo, ele é aquele perdão que a gente fala isso ainda com ranço, né. Mas por que que ele é válido? Por que que eu estou dizendo que é um perdão? Porque é o perdão que a gente sabe perdoar, é um perdão que hoje a gente consegue abraçar e consegue fazer o máximo, perdoar no máximo que a gente consegue, mesmo que esteja capenga. Estão me acompanhando? Isso faz, gente, com que a gente comece a enxergar também a nossa capacidade de auxiliar, de ajudar espiritualmente. Por quê? Porque em muitas situações, hoje, por exemplo, é muito fácil a gente falar o seguinte: "Olha, eu perdoo, mas eu perdoo não é por você não, é por mim. Eu quero liberdade", não é isso? "Estou perdoando não é por você não, é por mim. Eu não quero ficar vinculada a você com sentimentos não tão bons", ok? Mas vocês podem concordar que este perdão que eu estou dando, concedendo ou tentando vivenciá-lo em razão do meu bem-estar, eu também não estou num auxílio espiritual em razão do outro? Eu também não estou buscando uma limpeza dos nossos laços energéticos, possibilitando a esta pessoa a sentir menos dor e sofrimento baseado nessa má escolha? Então, sim, nós, como seres humanos, espíritos que somos, encarnados hoje, nós somos capazes de e já temos um certo conhecimento, não estou dizendo que é enorme, mas um certo conhecimento que nos dá condições de nós hoje darmos o nosso melhor dentro deste auxílio espiritual que nós conseguimos hoje, vivenciar. Falei muito sobre perdão, porque é mais fácil nós entendermos, né, falando
Não é só viver, não é vivenciar propriamente dito, mas falando dá para a gente entender um pouquinho o processo, mas é claro que o auxílio espiritual ele não se resume só ao perdão. O auxílio espiritual ele está em relação a quase tudo o que nós realizamos na vida. Por quê? Porque, vamos lá, a partir do momento que eu ajo na vida do outro, e eu ajo com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, com todo o meu respeito. E aí lembre-se, quando eu falo todo, 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 eu estou falando sobre o que nós somos capazes de fazer. Então, com todo o meu amor, com todo o meu respeito, não importa que eu consiga dar menos do que a Roseli, ou a Roseli consegue dar mais do que eu, mas o que eu consigo fazer, eu exponho, eu levo para o outro aquilo que eu tenho, eu estou no processo de auxílio espiritual. Dentre todos esses exemplos que eu coloquei para vocês, acredito que vocês estão imaginando, eh, por exemplo, por que eu estou afirmando que isto é um auxílio espiritual? Como? Quando? Vamos lá? Gente, eu acordo, saio do meu apartamento, desço o elevador, falo bom dia, boa tarde, boa noite com todo mundo, né? De uma forma até automática, né? Porque nossos pais nos educaram, então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo de uma forma muito educada. E a gente está no meio da rua, alguém joga o papel de bala no chão, a gente pega o papel de bala e joga na primeira lixeira que a gente encontrar. Não falamos nada com a pessoa, nada. A gente simplesmente pega o papel de bala, coloca na lixeira. Como vocês descreveriam essa atitude que eu tive? Princípio, vocês descreveriam o seguinte: bem, a Adriana, ela teve uma atitude como uma boa cidadã, né, que quer que o ambiente em que ela vive fique limpo, e a Adriana está dando um exemplo. Um exemplo de cidadania, um exemplo de bem-estar, de bem viver. Sim, onde que isso seria um auxílio espiritual? Bem, se eu, Adriana, eu vou fazer isso, catar o lixo que está na minha frente que não cataram, alguém não catou. Se eu fizer isso, eu estou fazendo por mim, estou fazendo pelo outro, não é? Normalmente, quando uma pessoa ela vive numa cidade limpa, ela tem, internamente falando, muito mais capacidade de raciocínio, muito mais capacidade de acreditar em si mesmo como pessoa, porque vocês já notaram, vamos entrar para dentro do nossa casa. Vocês já notaram como que é você viver num quarto bagunçado? É um caos, não é? Vocês já notaram como arrumando o quarto, parece que a nossa cabecinha também ela se arruma? Quantas e quantas vezes em terapia são indicados esse tipo de coisa? Arrumar uma gaveta por vez, depois o armário, depois o quarto inteiro, e aí você vai fazendo como se estivesse fazendo uma lavagem, uma limpeza na sua mente, na forma que você está respirando e encarando a sua própria vida. Isso não é um auxílio espiritual? Porque tudo que tem a ver com o seu bem-estar, tudo que tem a ver com a possibilidade de você compreender a sua realidade é um auxílio espiritual. Por que que eu não parei no bem-estar? Tudo que tem a ver com o seu bem-estar é auxílio espiritual, e eu continuei falando que tudo tem a ver com a sua capacidade de enxergar a vida melhor. O que eu estou querendo falar para vocês é que como o bem-estar ele é subjetivo, nós não podemos nunca, nunca pensar que o auxílio espiritual ele está baseado no nosso bem-estar, tão somente.
Por quê? Porque se nós pensarmos que os meus pais, eles só serão amados e respeitados por mim se eles me derem tudo o que eu quero, e os meus pais atenderem essa minha exigência, eles não estarão me auxiliando espiritualmente, para que eu cresça como filha de Deus. Não estão. O que que os meus pais estariam fazendo? Estariam me amando da forma que eles sabem amar, mas de uma certa forma, segundo as nossas expressões mais coloquiais, estariam me estragando. Então, todas as vezes que os meus pais, eles agem comigo e dizem sim ou não, e normalmente o não significa um mal-estar e não um bem-estar para mim, eles estão me auxiliando espiritualmente. Eu estou crescendo com limites, crescendo como pessoa que vai vivenciar a sua vida material, estou crescendo como espírito que vai vivenciar a sua vida espiritual. Por quê? Porque a vida vai me dizer não muitas vezes. Concordam? Quantos de nós aí não vivemos e já nos deparamos pelo menos uma vez por dia com alguns nãos, né, extremamente desconfortáveis para cada um de nós. Bem, estamos falando dessa ideia, né, do auxílio espiritual ter limites. Quando nós colocamos este livro aqui como base, a ideia principal destes capítulos é a ideia do auxílio espiritual, espiritual mesmo, né, do plano espiritual, para com aqueles que estão no plano da matéria. E vamos colocar um pouquinho tendencioso até para o plano espiritual, alguém que já se encontra no plano espiritual. Quando nós observamos a atuação da espiritualidade para conosco, a gente observa o quanto a espiritualidade, ela nos enxerga para poder nos auxiliar. O que que eu quero dizer com isso? Gente, a espiritualidade, quando ela pensa no nosso bem-estar, ela está nos falando, ela está nos demonstrando a todo momento que ela não pode atender àquilo que a gente exige para a nossa vida. E por que não? Porque da mesma forma que uma criança de 5 anos não pode mandar na sua casa, nós que estamos engatinhando na nossa evolução espiritual não podemos mandar naqueles que sabem um pouquinho melhor aquilo que a gente necessita. Não, mas espera aí, Adriana, mas não tem o livre-arbítrio? Claro que tem o livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo que a gente quiser, mas a gente precisa lembrar da segunda parte, né, dessa frase muito, verdadeira. Mas será que nós devemos fazer tudo o que a gente quer? E é por aí que a espiritualidade atua conosco. A partir do momento que nós estamos necessitados de auxílio desta espiritualidade, então, seria em razão das experiências que nós estamos tendo, das oportunidades de aprendizado que nós estamos tendo, que a vida está nos dando, e que nós nos sentimos perdidos demais na atuação diante dessa oportunidade. E aí a espiritualidade, o que ela faz? Ela está conosco, mas ela vai aguardar o quê? Primeira coisa, ela vai aguardar as nossas escolhas. E dentro daquilo que nós escolhermos, ela vai poder atuar. Como ela vai poder atuar? Nos aconselhando. Fará de tudo para que nós possamos refletir melhor antes da gente colocar em prática a tal escolha que a gente fez. A partir do momento que a gente escuta ou não aquele conselho,
e faz uma nova escolha, a espiritualidade, vendo aquela nova escolha que a gente fez, ela pode ainda continuar no trajeto do auxílio e trazer para nós melhores conselhos, mais, mais conselhos mais mastigados, sabe, aqueles conselhos que a gente, assim, a gente não teria tanta dificuldade de compreender. Aí a gente escuta ou não, e a gente vai fazer novas escolhas. Até que, a partir do momento que nós nos decidirmos, a espiritualidade, ela precisa dar um passo para trás. Entendam, ela não lava as mãos, ela dá um passo para trás. Por que que eu estou dizendo que ela não lava as mãos? Porque quando a expressão, né, da gente lavar as mãos é como se a gente dissesse: "Eu não tenho nada a ver com isso, você que se exploda". Mesmo diante de toda a injustiça, você que se exploda. É essa expressão que a gente pensa quando a gente fala: "Estou lavando as mãos". Na maioria das vezes, a gente ainda pensa o seguinte: "Depois não vem dizer que eu não disse". Ainda tem o cunho da vingança, né. Mas a espiritualidade não lava as mãos. E por que que eu estou dizendo isso? Porque ela dá um passo para trás, mas ela não nos abandona. A cada ação e reflexões e escolhas que a gente fizer, ela vai continuar tentando nos aconselhar para que a gente possa sair do processo em que nós nos perdemos. Por que que eu estou dizendo que nós estamos perdidos? Porque se nós estivéssemos fazendo boas escolhas, a espiritualidade não precisava ficar falando do nosso lado e tentando aconselhar para a gente mudar a nossa postura. Então, a espiritualidade dá um passo para trás, mas ela dá um passo para trás por quê? Porque nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a partir do momento que eu falo que o auxílio espiritual ele tem limite, eu questiono se ele tem limite, eu digo para vocês que tem e que não tem. Por que que não tem? Por quê? Porque a espiritualidade jamais nos abandonará. Mas, Adriana, eu já escutei que quando, de repente, a gente começa a fazer más escolhas, que a gente começa a ter um comportamento equivocado, a gente, emanando uma energia que não está condizente com a energia dos nossos benfeitores espirituais, a gente os afasta e eles não podendo fazer nada, acabam ficando à margem. A gente só está escutando quem a gente quer e que não são eles. Eu já escutei isso. É verdade, isso acontece. A partir do momento que eu começo a vibrar de uma forma diferente da dos benfeitores, eles não conseguem mais estar conosco, é um fato. Mas, de novo, eles jamais nos desamparam. No momento em que eu colocar o meu pensamento um pouco mais elevado e pedir e me ligar à energia do Criador, eles estão conosco de novo. Então, não tem limite, por quê? Porque eles nunca vão se limitar a nos auxiliar. Não tem limite, por quê? Porque eles não vão nos deixar na mão. Porque existe uma lei divina em que a vida, sendo sábia demais, com certeza irá nos conduzir pelos melhores caminhos para que a gente possa, mesmo fazendo escolhas equivocadas, a gente possa voltar aos trilhos novamente. E tem limite por quê? Porque eles não podem, de maneira nenhuma, infringir o nosso livre-arbítrio. Então, eu sou uma pessoa que fiz uma escolha, recebi zilhões de conselhos, não quis escutar nenhum deles,
mas agi conforme a minha escolha e a espiritualidade não pôde fazer nada para me impedir, porque é uma escolha que eu tenho direito de fazer e tenho direito de agir. E ninguém, nem o Pai, nem nosso Senhor Jesus Cristo, nos impedirá ou retirará de nós esse direito. Fala, Aline. Boa noite. A primeira pergunta que chegou é a seguinte: a dúvida que sempre tenho. Será que quando estamos muito no fundo do poço, que aparentemente negamos toda a ajuda que nos oferece, não seria quando mais precisamos e por isso a espiritualidade deveria insistir? Até a força? Hum. É interessante, né? O que a gente mais quer, né? Tipo assim, sacode, Adriana. Para com isso, moleque. Para de continuar fazendo besteira, né? A gente, por incrível que pareça, o que a gente mais deseja é que eles fizessem isso, sabe? Gritar e falar, pelo amor de Deus. Só que vamos tentar entender uma coisa. Quantas vezes os nossos pais, os nossos amigos nos sacodem, como diz, bate no rosto, né? Grita conosco, eles gritam conosco, falando que a gente está seguindo por um caminho errado e a gente não muda. Por que que a gente acha que vai ser diferente quando se a espiritualidade falar? Uma vez, olha eu, em uma vez, teve lá um, um homem rico que ele chegou, pediu a Jesus para pedir para Lázaro conversar com os parentes dele, porque esse rico tinha morrido, e explicar para os parentes dele que eles não seguissem pelo caminho que ele seguiu, porque ele estava sofrendo. Vocês lembram dessa passagem bíblica, né? E aí Jesus disse: Mas não adianta mandar Lázaro. Primeiro que existe um abismo entre você. Era Lázaro, né? Gente, hoje eu estou em dúvida em tudo que eu estou falando. Mas eu acho que era Lázaro. É sim, não é? Acho que era Lázaro. É, e aí ele falou: tem um abismo enorme entre vocês, enorme. E, mas não adianta mandá-lo para falar com seus parentes. Sabe por quê? Porque o pai já mandou profetas, já mandou apóstolos, já mandou um monte de gente para falar sobre as verdades, aquilo que não era para ser feito e alguém escutou. Então, o que que adianta mandar Lázaro? E é exatamente isso que a pergunta ela fala. Olha, a espiritualidade, isso aí vocês podem, assim, acredito que todo mundo saiba disso. A espiritualidade, ela vive nos falando através de obras escritas, através de mensagens, né, que são verbais, pela psicofonia. Elas, ela traz assim inúmeras mensagens para todos nós, inclusive se sairmos do plano do espiritismo, nos templos com seus pastores, nas igrejas com seus padres, né? Em tudo quanto é lugar, dentro de casa com aqueles que nos amam. Existem zilhões de pessoas que podem falar para nós que as nossas escolhas estão erradas e a gente continua teimando, teimando em querer fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, o que que a gente está no fundo do poço? Quando a gente está no fundo do poço, por incrível que pareça, antes, no processo da gente estar indo para o fundo do poço, existem zilhões de pessoas que estão tentando nos puxar para fora. Zilhões. Só que nem todos nós conseguimos entender
o que essas pessoas estão nos falando. Enquanto isso, a espiritualidade também está ali falando conosco. Enquanto estamos na vigília, eles falam e a gente escuta através de uma intuição e falando conosco quando nós dormimos, porque eles nos tiram do corpo material, nos levam para conversar, para a gente poder entender o processo que nós estamos vivendo. O que mais a gente quer da espiritualidade? Eles, como nós temos livre-arbítrio, eles não podem chegar para nós e falar: "Faça isso". Não pode. Mas eles falam de várias formas e dentro da nossa capacidade de compreensão. A gente só não quer repetir. Então, por muitas vezes eu brinco com vocês, quantas e quantas vezes eu já falei brincando, que eu acho que a única coisa que Deus errou foi ter nos dado o livre-arbítrio. Eu falo isso muito com vocês, né, pelo amor de para que Deus deu livre-arbítrio para nós, né. Mas tenho certeza que Ele nos deu livre-arbítrio, porque Ele já viu em nós a capacidade de refletirmos, raciocinarmos e, diante das experiências, tomarmos decisões, a ponto de tomarmos boas decisões, em alguns momentos, decisões não tão boas. Mas, como eu ia dizendo, em muitos momentos eu também gostaria que a espiritualidade pudesse nos tirar daquele caminho à força, como eu gostaria. Mas aí qual seria o meu mérito? Qual seria o nosso mérito que a cada experiência não tão boa vista por nós, experiências não tão boas que a vida nos trouxe para o nosso aprendizado, ou seja, foi uma colheita daquilo que nós já construímos. É uma colheita, a gente já plantou e agora nós estamos colhendo. Quantas e quantas vezes a gente está vivenciando essa colheita, a gente está recebendo as intuições da espiritualidade, estamos recebendo o auxílio espiritual dos encarnados e dos desencarnados, e a gente acha que só nós temos a razão. Então, não adianta nada ser a força, porque quando nós somos, às vezes por nossos pais, nossos amigos, nós somos ameaçados, né, somos, ameaçados, que eu falo é do tipo, a força, né, tipo: "Olha, se você continuar fazendo isso, vai perder mesada, se você continuar fazendo isso, vai ficar de castigo, se você continuar fazendo isso, eu não vou mais ser seu amigo". Quantas ameaças a gente recebe aí pela vida, e a gente olha e fala assim: "Não quero saber, eu vou fazer, e vou ar" e aí esquece a segunda parte, "e vou arcar com as consequências das minhas escolhas". Porque a gente só quer ficar no "eu vou fazer", mas a gente não quer ficar no arcar com as consequências. Aline? É, a pessoa que mandou essa primeira pergunta, ela fez um comentário um pouco depois, quando eu tinha te mandado, que é como se fosse um solavanco mesmo, obrigando-nos a reagir. Então, complementando a intensidade, né, da força. Aí a pergunta que veio depois é: como distinguir uma inspiração dos bons espíritos de um pensamento ou desejo pessoal, especialmente quando precisamos tomar uma decisão importante? Bem, eu diria para vocês o seguinte: quando a inspiração ela vem do mais alto, essa inspiração ela pode ser, analisada por nós da seguinte maneira: Jesus me daria este conselho? Um espírito superior, ele me daria esse conselho? O conselho que eu estou recebendo, ele seria útil para mim? Útil no sentido de me fazer crescer?
Por quê? Porque vamos lá, você vai numa casa que se diz uma casa espírita. E esta casa, na hora que você está lá conversando com a espiritualidade, o espírito fala assim: olha, faz o seguinte, você quer muito esse cargo que é de fulano de tal? Aí eu quero. Ele fala assim, então ele vai ser seu. Aí você para e pensa, Jesus, ele me daria essa resposta? Uma pessoa que age com amor, respeito, ele faria alguma coisa para prejudicar o outro? Porque na hora que a gente está pensando nisso, a gente está pensando em nós, né? O cargo que eu quero vai ser um bem para mim. Este aí é um amigo espiritual porque está pensando só em mim. Mas este amigo, estes benfeitores espirituais, eles só pensam em uma pessoa, eles pensam em todos os seus irmãos em Cristo. Então, se existe uma pessoa ali, o cargo que você está almejando, para ele poder ser dado pela espiritualidade, da forma, né, que eu coloquei, você precisa prejudicar alguém. Não seria um conselho dado por um benfeitor espiritual? Talvez numa situação como essa. Você está, trabalhando, você está se esforçando para você conquistar essa função? Você está fazendo por onde para que o seu empregador, ele possa entender que vale a pena abrir um novo cargo para te dar? Você entende a diferença? Porque não existirá no coração de um trabalhador de Jesus a intenção de auxiliar você e prejudicar outra pessoa. Não existe. Agora, entendam bem, este cargo, ele poderia até estar sendo perdido pelo outro. Como assim? Uai, o outro está fazendo de tudo. Sabe aquela história do trabalhador que faz de tudo para perder o emprego? Né? Está naquela função, mas faz tudo, tudo, tudo para que o empregador mande embora, porque tem horas que você pensa até assim, né? A gente está doido para ser mandado embora, né? Porque o que está fazendo é um absurdo. Então, às vezes, a pessoa que está ali naquela função realmente está doida para ir embora, mas a espiritualidade, que já está vendo a possibilidade, porque eles vêm lá na frente, que já estão vendo a possibilidade dessa pessoa ser mandada embora, eles vão dar aquele pontapézinho para ele sair. Não vai ser assim. Vai ser a vida e as escolhas que essa pessoa estiver fazendo. Ah, existem exceções? Claro que existe, gente. Por exemplo, situações em que a pessoa precisa vivenciar outras experiências. Mas isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a pessoa que precisa vivenciar outras experiências. Porque a vida, ela vai, lembra? Vai contornando, vai fazendo um negócio, de repente a pessoa ela sai dali porque ela precisa seguir por outros caminhos, outros aprendizados, e não é ali que ela vai ter essa oportunidade. Quantos de nós já saímos de determinados lugares que a gente estava, sofremos em razão disso, mas depois a gente pôde até perceber o porquê da gente ter saído, né? Acho que eu respondi, gente. Fala, Aline. É. Próxima é: a influência de espíritos obsessores pode dificultar nossa percepção do auxílio dos benfeitores espirituais? Sim, sim, com certeza. A influência dos nossos irmãos influenciadores podem dificultar bastante a nossa percepção
do auxílio que os benfeitores espirituais eles estão nos proporcionando. Mas aí vem outras questões. Vamos lá. Primeiro, se eu estou tendo influenciação por obsessores, como que eu estou vivenciando a minha vida agora? Como que eu estou vibrando e estou me sintonizando com estes irmãos obsessores? Porque lembrem-se, eu estou aqui. Lembra aquele desenho? Pessoa está aqui. Aí tem um aqui e um anjinho aqui, o influenciadorzinho aqui, né? Assim? E aí eu escuto cá, escuto lá e resolvo quem é que eu quero seguir. Então, se eu estou dando a possibilidade de um obsessor estar me influenciando a ponto de eu não conseguir perceber o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, o problema não está nele, não está nos benfeitores. Eu diria, não vou dizer que é um problema, eu diria que o ponto que precisa, ponto de mudança que precisa haver é em mim, né? Então, sim, a influência dos obsessores, eles podem dificultar a nossa percepção? Podem, mas da mesma forma que eu permiti que os obsessores estivessem me influenciando de tal forma que eu não consigo nem escutar os nossos benfeitores, eu também posso fazer o contrário. Eu posso buscar me harmonizar, eu posso construir, vibrar de uma forma mais positiva a ponto de eu não mais escutar os obsessores e estar mais em sintonia com os benfeitores. E, de novo, sempre com aquela ideia: esse conselho aqui seria dado, né, por Jesus? Seria dado por um speed de luz? Ou os nossos speed de luz lá da nossa casa, né? Será que eles dariam esse tipo de conselho? Acho que não. Então, acho que é melhor a gente errar por maior atenção do que a gente achar que não, talvez, não sei, quem sabe, né? De repente eles estão mais condizentes com o que eu desejo agora. E aí a gente abraça o conselho errado, porque tem mais a ver com o que a gente quer do que propriamente com a nossa, eh, com a nossa visão, ou melhor, com aquilo que seria o mais condizente para a minha vida, né? Por quê? Porque todos nós, eu acho que sem exceção, quando a gente deseja muito uma coisa, a gente deseja sempre que os outros que estão ao nosso redor nos apoiem. A gente busca firmar convicções, né? Então, quando a gente está nesse processo, de, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, os conselhos que estão condizentes com o que eu quero muito fazer é que vão ser dados muito mais atenção por mim do que os outros que estão dizendo: "Raciocina, reflete, não é bem assim, isso que você está querendo vai fazer bem a você, né, aqueles que você ama, pá-pá". Não é verdade? Então são coisas que a gente precisa refletir, sempre. Acabaram as perguntas por enquanto? Sim? Ok. Bem, então nós estamos falando sobre o livre-arbítrio. Existe um limite, e o limite do auxílio espiritual, seja aquele que nós podemos dar, seja aquele que quem está encarnado pode dar para a gente, ou quem está desencarnado pode dar para a gente, ele está sim limitado ao livre-arbítrio da pessoa com quem a gente está nesse processo de vivência. Também ele está um pouco limitado na questão da nossa evolução. Então, já foi algumas vezes falado sobre a ideia de que o nosso livre-arbítrio não tem limites. O que tem limite é a nossa capacidade de percepção sobre as coisas da nossa vida. Lembram disso? Por que que eu estou falando isso? Porque eu, por exemplo, quando eu faço uma escolha, a minha escolha ela está baseada naquilo que eu conheço.
ela está baseada naquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu nem vou pensar em fazer ou escolher. Eu não sei que existe. Então vamos lá. Por exemplo, hoje, por que que hoje a gente pensar na ideia dos ETs, que existe ET, que o ET ele está vindo e a gente nem está sabendo, papá, papá. Por que que hoje a gente para e pensa nessa possibilidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que, gente? Vocês não me respondem, eu fico esperando, ninguém me responde, eu estou aqui abandonada nessa aula hoje. Vocês façam favor, hein? Ó, mas vamos lá. Por quê? Porque a gente teve, durante esses períodos, experiências de pessoas que já tiveram contato com ETs, não é isso? Já tivemos filmes, ficção, de que existiam ETs por aí fora. Não foi assim que a gente começou a parar e pensar que existia alguém que mora fora daqui, que os ETs poderiam ser assim, o assado. Não é assim? Por quê, gente? Porque se a gente não falar sobre ETs, juro para vocês, a gente nem ia pensar que isso existe. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou não? A partir do momento que eu não tive alguém que já veio nessa vida para trazer para nós essas ficções, porque isso também foi um auxílio espiritual. Ou seja, o primeiro cara, autor, que resolveu colocar um disco voador puxado por uma cordinha, que você via até as cordinhas, né? E aqueles ETs marcianos, que a gente sempre achou que o marciano era verde, eu não sei por quê, pode ser talvez experiência do plano espiritual, de repente eles sejam verdes mesmo, mas essa experiência, quando ela veio, alguém veio falar sobre isso, essa pessoa ela já veio é, na sua no seu planejamento reencarnatório, ele já veio para trazer uma pulga atrás da orelha nossa. E isso foi sim um auxílio espiritual. É igual viagem no tempo, é igual você pensar dos túneis de minhoca no universo. Isso tudo que está sendo colocado, né, que a gente olha e fala, nossa, que legal, que ficção, como é que essas pessoas pensam nisso? Por quê? Porque chegou o tempo de se trazer a ideia, para a gente se acostumar à ideia, para a gente poder começar a refletir sobre isso e, na reflexão, termos olhos para enxergar essas coisas. Porque, senão, a gente ainda ia achar, mesmo que tivesse avião, a gente ia ainda achar que, tipo assim, chegamos a Marte, não tinha ninguém, é só nós mesmos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ter uma ideia de que aquilo pode existir para que a gente possa enxergar, senão a gente não enxerga. Senão, para a gente, isso é ficção demais. E o nosso livre-arbítrio, ele não vai agir naquilo que a gente não conhece, naquilo que a gente não, simplesmente não se enxerga naquilo. Percebe? Quem foi a primeira pessoa a achar que o homem podia voar, ele veio para este mundo materialmente falando, para trazer a ideia. Dizem que foi um grego, né, que colou um monte de pena lá, não foi? Eu esqueci o nome dele agora. Ícaro? Não, acho que não era Ícaro, não. Sei lá. Eu acho que é Ícaro. Acho que é Ícaro, não sei, gente. E aí, esse Ícaro fez o quê? Botou um monte de pena, viu as galinhas, falou: o homem voa, pá! Acho que ele caiu. Eu acho. Eu acho que ele. Né? Mas assim,
O Ícaro, ele foi uma das primeiras pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas que ideia, né? Como é que a pessoa... Podem ter certeza. Como é que ele pensou que o homem ia? Porque ele veio com a ideia de trazer para as pessoas uma, um pequeno, uma pequena pulga atrás da orelha, para as pessoas começarem a pensar: opa, o que que a gente pode fazer para o homem voar? Isso aí não deu certo, mas quem sabe? Pode ser uma. E aí chegou ao ponto de ter avião, chegou ao ponto de ter foguetes. Hoje você vê planadores, você vê um monte de coisa. Você vê hoje uma pessoa voando assim com equipamentos que você fala assim, gente, como é que pode isso? Que nem é avião, é outra coisa já, né? É, que é por propulsão. é, gente, eu não sei não, porque não é minha área, mas, tipo assim, propulsão, né? O ar que faz com que o equipamento ele flutue e fique ali, com a pessoa em cima e tudo mais. Isso não me parece coisa do tipo De Volta para o Futuro? Não parece? Né? Não tinha um rapazinho que ficava ali e tal, e a gente, nossa, que coisa legal. E é assim que vai funcionar. E é assim que a gente vai perceber que o auxílio espiritual ele está em praticamente tudo que a gente faz na vida. Seja para catar o papelzinho de bala que está no chão e que a Adriana catou e botou no lixo e uma criança viu. Só viu. E a criança olha para aquilo e fala assim: nossa, ficou limpo. Ou a mãe, às vezes, olhou e falou: tá vendo, filho? Ali, ó, aquela moça tirou o lixo do chão e botou na lixeira. Ela não pensou só nela, ela está pensando em todos nós. Uma vez, eu fui num parque, e nesse parque tinha uma fila assim, astronômica, assim, enorme. E o que que acontecia? Tava todo mundo, como estava todo mundo, como diz o outro, comendo pipoca, comendo doce na fila, estava todo mundo seguindo o ritmo da fila. E aí, de repente, uma moça com uma criança, ela simplesmente saiu correndo e ela simplesmente foi passando na frente de todo mundo, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E tipo assim, a maioria ficou assim, uai, passou na frente de todo mundo. Aí, uma criança questionou com a mãe: mãe, essa pessoa está furando fila. Aí a mãe olhou e falou assim: meu filho, possivelmente o pai, porque era a mãe e a criança, né? O pai daquela criança devia estar lá na frente, ela foi encontrá-lo. Eu juro para vocês que hoje, depois daquela resposta da mãe, eu juro para vocês que hoje, quando acontece uma situação como essa, eu quero ter este mesmo pensamento. Por quê? Porque realmente pode ter acontecido isso, porque às vezes ela foi levar a criança para o banheiro, né? E quando chegou, a pessoa já estava realmente lá na frente. E agora imagina se eu buscasse pensar de uma forma diferente. Depois daquilo, se eu buscasse pensar diferente, o dia de brincadeira estaria estragado. Vocês concordam comigo? Não é esse o objetivo. O nosso objetivo, claro, você está numa fila, né? E aí, de repente, você está terceiro, quarto lugar da fila e alguém, de repente, simplesmente entra na frente do primeiro e fica, você vai ter um susto, né? O que que houve e tal, né? Possivelmente o primeiro ainda vai questionar, mas eu não estava como primeiro da fila, eu estava lá atrás, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá na frente. E o que que aconteceu? Olha como é que esse exemplo simples dessa mãe.
ela mudou a minha vida. Gente, ela mudou a minha vida. Ela não sabe disso, mas eu sei. Ela me trouxe um auxílio espiritual. Ela me trouxe uma oportunidade de reflexão tão profunda. E eu só agradeço a ela. Eu já não me lembro do rostinho dela, não me lembro mais do rosto da criança, mas eu só agradeço a ela por essa experiência que eu tive. E agradeço a mim também, tá? Porque na hora eu fui, como diz o bisbilhoteiro, e fiquei escutando. A criança e a mãe, não tinha nada para fazer na fila, escutei, né? Fui bisbilhoteira, mas nossa, como isso me trouxe aprendizado. Se a mãe tivesse falado alguma coisa revoltada, eu também teria a oportunidade de eu parar e pensar: não, não é isso que eu quero pensar agora. Então, também seria uma oportunidade de como eu enfrentaria aquela experiência. Também foi um auxílio espiritual para o meu crescimento, com certeza. Fala, Aline. Essa pergunta tem relação com aquela parte do livre-arbítrio que você continua falando, né, na verdade. O que você está dizendo é que nosso livre-arbítrio vai se ampliando conforme evoluímos e adquirimos conhecimento? Sim, por incrível que pareça, é. É igual, por exemplo, pensem na gente na primitividade. Pensem na gente na primitividade. Na primitividade, nós não sabíamos nem pensávamos na ideia de nós, com alguma coisa, a gente poder se proteger, né? Então, a gente não pensava em armas, a gente não pensava em nada. A gente usava as mãos, né? Às vezes, até pensava em pegar uma pedra e jogar, né? Segundo a gente já viu em alguns filmes, né, que o pessoal tenta colocar a gente ainda como aquele Homo sapiens, antes disso, nós não tínhamos a capacidade de pegar a pedra e jogar assim, né? A gente pegava e fazia assim, né? Jogava a pedra assim, né? Para bater, para espantar aquilo que parecia para nós algo temeroso, perigoso. Então, naquela época, a partir do momento que a gente não sabia que a gente poderia agir de uma forma diferente, a gente fazia o quê? A gente ia testando. E o nosso livre-arbítrio, ele estava limitado à nossa capacidade de enxergar a vida. Então, eu, por exemplo, eu podia ver um carvão no chão e eu não ia pensar que o carvão ia escrever na pedra. Não ia pensar. E eu não ia fazer. Por quê? Porque eu ainda não tinha feito essa ligação. Como é que a maioria das coisas que a gente inventa, ela é descoberta por, por engano? Vocês já notaram isso? Normalmente o cientista ele está pesquisando um negócio, de repente ele descobre outro, não é? Muitas coisas a gente descobre por engano. E aí a gente vai, a partir do momento que a gente vê, isso aqui, vamos seguir por aqui também. Vai por aqui, para ver o que que a gente descobre. Então, por exemplo, o tal do carvão, não sei se foi assim, gente, porque naquela época não tinha raciocínio para isso, para guardar, mas acredito eu, por exemplo, que como é que foi que alguém resolveu pegar algo que riscava a pedra? Foi como? Foi que possivelmente alguém pegou esse algo que parecia uma pedra, tacou em algum lugar, viu que deu um risco e falou: opa, quem sabe? Aí pegou aquilo e começou a passar na pedra e viu que aquilo ali deixava uma marca. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E a partir do momento em que você vê que deixa uma marca, que você já colocou o seu livre-arbítrio para funcionar, é que você vai, seguindo esse caminho, você vai fazendo as suas escolhas, seu livre-arbítrio vai atuando. Ah,
eu posso simplesmente deixar de lado isso que eu pensei, ou eu posso pegar de novo essa pedra e sair riscando para descobrir o que que eu posso fazer com isso. Estou entendendo? Eu acho que respondi. Tem mais alguma pergunta, Aline? Não? Tem. Deixa eu fazer. É, como espíritos na forma de ovoides, que já perderam muito de suas capacidades de escolha, podem ser auxiliados? Estes espíritos ovoides, eles são auxiliados espiritualmente, né? Já que o tema é esse, né? É, vamos lá. Se eu estou um espírito hoje, que eu sou incapaz de tomar as minhas decisões, como que alguém pode me ajudar? Bem, com todos os caminhos possíveis para que eu readquira a minha capacidade de escolha. Então, por exemplo, se nós temos uma criança hoje pequena que ela não é capaz de tomar decisões, como que a gente faz para essa criança adquirir essa capacidade? Hoje, pelo nosso conhecimento, é colocando na escola, é dando a ela experiências, é explicando para ela que ela pode fazer isso ou aquilo, não é assim? Que a gente vai dando uma pessoa capacidade para ela tomar suas decisões, é, ela escolher. Bem, o avoid, só fazer isso só não é suficiente, ok? Então, o que que a gente pode, o que que a espiritualidade ela pode fazer para que este ser que hoje perdeu a capacidade de tomar suas decisões, ela pode fazer? De novo, são vários caminhos segundo aquele caso que será auxiliado. Então, por exemplo, se eu pego um ovoide em que ele teria capacidade de voltar a um raciocínio razoável, se ele, por exemplo, ele fosse colocado numa sonoterapia, depois da sonoterapia, ele passar por um outro tratamento que a espiritualidade conhece, seria dessa forma que ele seria auxiliado. Vamos dizer que este ovoide, todos os tratamentos espirituais que fossem que existem, não levariam para aquele caso específico a consciência para este ovoide, então, como um dos tratamentos que existem dentro das leis divinas é ele reencarnar. Isso eu estou falando daqueles ovoides que já foram resgatados pela espiritualidade. Ok? Por quê? Porque quando nós estamos falando de um ovoide que ainda não foi resgatado, possivelmente esse ovoide ele está numa atuação obrigatória, não voluntária, por exemplo, em instituições trevosas. Por quê? Porque se eu tenho um ser que ele se colocou neste estado de ovoide, se ele tivesse pura e simplesmente no umbral, ele seria resgatado e levado para todos os procedimentos que fossem possíveis para o bem-estar dele. Se ele não está assim à disposição para este recurso, para este recolhimento dele, então significa que ele está sendo utilizado por alguns irmãos que não têm uma intenção tão benéfica para este ovoide, não vou dizer nem para outras pessoas, para este ovoide. O que que vai acontecer? Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. No momento certo, este ovoide,
ele seria auxiliado para ele poder voltar à sua forma humana e à sua consciência como filho de Deus. De novo, sendo resgatado dessas instituições trevosas, este irmão, ele será direcionado por aqueles que sabem o que estão fazendo, para que este irmão, ele volte a ter a sua forma e a sua consciência, entre aspas, o mais rápido possível, possivelmente no processo de reencarnação. Quando este ovoide reencarnar, dificilmente ele estará como uma pessoa sã, mas com o seu corpo material, que servirá de filtro, quando ele retornar para o plano espiritual, ele já terá uma forma física humana, e ele já terá mais consciência de, do que quando ele estava no formato de ovoide, ok? Então, o que eu vou dizer? Estes irmãos espirituais jamais serão abandonados, sempre serão alvo de auxílio espiritual, estando em que função for que derem a eles, eles sempre serão auxiliados pela espiritualidade, para que eles possam voltar a ser o filho de Deus que eles já foram em algum momento de suas vidas. Tudo bem? Outra pergunta, Aline? Não? Ok. Bem, então, gente, nós falamos sobre livre-arbítrio, falamos sobre evolução nessa última parte também, ou seja, dentro da nossa capacidade hoje de escolha, dentro da nossa capacidade hoje de enxergar a vida, existe o limite do auxílio espiritual também para isso. Por quê? Se hoje eu sou uma pessoa que eu já tenho um entendimento sobre determinada coisa, a espiritualidade já não me auxilia do mesmo jeito que me auxiliaria quando eu estava menos consciente daquilo que eu tenho na minha vida. Se eu sou mais ignorante, mais auxílio eu recebo. Se eu sou mais conhecedora de algumas verdades, entre aspas, menos auxílio eu recebo em relação a mim quando estava mais ignorante. Mas não significa que eu não vá receber muito auxílio neste momento. Ficou claro isso? Pelo amor de Deus, não vão sair dizendo que a Adriana disse que a gente recebe menos auxílio do que recebia, né? Pelo amor de Deus, não é isso. É só em comparação. Quanto menor nós somos, mais pessoas tomam conta de nós. Não é assim? Quando a gente nasce, é mãe, é avó, é pai, é avô, é tia, não é assim? Todo mundo se junta para poder auxiliar. Quando a gente vai crescendo, não é que a gente não é auxiliado por todas essas pessoas, mas essas pessoas nos deixam mais livres para a gente tomar nossas decisões, né? Então é assim que vai funcionar. Tudo bem? Bem. E, gente, aquela palavrinha que a gente tem uma certa dificuldade de entendê-la, que é também o merecimento. Uma palavrinha difícil, né? Que ela é difícil? Porque ela é dúbia para nós, né? É uma palavra muito dúbia para nós. Merecer o quê? Como assim? Eu mereço. Se eu for pensar em merecimento, às vezes eu vou pensar numa infinidade de coisas não tão boas, né? O que que eu mereço? Ah, eu mereço uma surra, eu mereço, né, uns trancos assim da espiritualidade, eu mereço algumas punições. Muitas vezes a gente acha que o merecimento está muito mais voltado à ideia do negativo do que do positivo, e não é assim que funciona. Porque do mesmo jeito que eu posso pensar o seguinte: ah, eu sou uma pessoa muito grossa, muito ignorante, então eu só mereço a ignorância das pessoas. É assim? Se fosse assim, eu jamais saberia como agir diferente. Então, não é que o fato de eu ser grossa me faz com que eu só seja alvo de grosseria. Não. Eu preciso de alguém que seja carinhoso para entender como eu posso agir diferente e seguir este exemplo, entendem? Então, realmente,
A gente precisa pensar que o merecimento, ele é de várias formas. Ah, eu mereço, por eu ser uma pessoa difícil, eu mereço uma vida difícil? Não, não é assim que a vida ela funciona. O que eu mereço? Eu mereço a oportunidade de eu aprender nessa existência, com as experiências mais adaptadas a mim, de que eu posso agir diferente, que eu posso aprender a agir diferente. É isso que eu mereço. Só que às vezes a gente interpreta que o merecimento está muito mais a ver com a experiência que nós vamos viver do que propriamente com o que a gente vai aprender com ela. Está na hora da gente mudar a forma de enxergar as coisas, porque a lei divina é perfeita, somos nós que a estamos interpretando errado. Fala, Aline. Então, chegou uma pergunta aqui que ela é quase retórica, que está se respondendo já. Ao longo da palestra, entendemos que a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, acompanha nossa evolução e jamais abandona nenhum filho de Deus. Então, podemos concluir que o verdadeiro limite da ajuda espiritual não está em Deus, mas na nossa capacidade de percebê-la, aceitá-la e corresponder a ela. Muito bom esse resumo, muito bom. Se a gente pelo menos entender isso que foi colocado agora, eu já estou feliz. Sério mesmo. Se a gente compreender que não está em nós culpar Deus pelas coisas que a gente vivencia, mas agradecer a Ele as coisas que a gente vivencia, nossa vida vai ser muito mais tranquila. E aí nós estaremos, com essa interpretação, nós estaremos fazendo o maior dos auxílios espirituais que nós merecemos na nossa vida, porque nós estaremos nos libertando do conceito de que Deus não nos ama em razão da nossa pequenez. Porque muito do nosso sofrimento está na ideia de que nós temos um pai que não nos ama. Porque quando a gente vê injustiça nas experiências, a gente sofre muito. E a gente sofre porque a gente acredita que Deus não nos ama, que Ele permitiu o nosso sofrimento. E aí a gente faz aquelas perguntas de sempre, pai, por que comigo? Eu não fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu tento seguir os seus ensinamentos, não é assim? E por mais que hoje a gente já esteja sendo orientado, esclarecido sobre isso, ainda nos vemos reagindo assim, sem querer. Pai, por que comigo? Não, não, tudo bem, eu já sei, pai, eu já sei essa resposta, mas ai, por que comigo? Porque a gente cai nisso. Mas estamos melhorando, porque a gente busca essas outras respostas. A gente busca a compreensão. A gente busca entender que Ele está conosco, apesar de permitir as experiências não tão boas. E quando a gente entender isso, por incrível que pareça, a gente vai começar a parar de reagir com raiva, com rancor, com mágoa, com vingança. Porque tudo isso vai deixar de fazer sentido quando a gente compreender esse amor de Deus por nós. O nosso tema hoje foi
A ajuda espiritual tem limites? Eu gostaria muito que todos vocês fossem para casa com a seguinte resposta: não, não tem limites. Mas sabendo o porquê deste não. De novo, porque claro que tem. Eu já coloquei para vocês, a palestra inteira eu coloquei para vocês que existe limite. Mas por que eu falei para vocês saírem daqui e tendo na consciência de vocês que não tem? Porque a vida, porque a espiritualidade, porque nós, porque os nossos amores sempre estarão atuando em prol de nós mesmos, em prol de si próprios, em prol da nossa evolução. Então, tudo o que puder ser feito será feito. Então, não tem limite. Tudo o que puder ser feito vai ser feito. Só vai depender do tempo e do nosso querer. Então, vai ser feito. Que a gente possa lembrar disso. E lembrar sem peso. Lembrar que isso se dá também porque nós merecemos esse amor. Tá bom? Vamos fazer nossa oração? Ó Pai de amor, que nos conduz pelos caminhos que são necessários para o nosso crescimento. Agradecemos ao Senhor por quando enxergamos a Sua presença, por quando nós, em razão de sentimentos não tão bons, nos cegamos às Suas bênçãos. Queremos agradecer porque dia a dia, por vontade nossa, por desejos íntimos, buscamos enxergar tudo aquilo que existe em nossas experiências e que nos permitem crescer, evoluir e sermos sim mais felizes. O Senhor é a origem dessa felicidade. E quando conseguirmos abraçá-lo espontaneamente, enxergaremos que a ajuda espiritual vem de todos os lados, inclusive e principalmente de nós para conosco. Que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando, nos conduzindo pelos melhores caminhos. Assim seja.